a esperança. Naquela tarde, um monge que voltava de um mandado na cidade, contou que um campo de refugiados estava sendo levantado no local de estacionamento a 2 milhas de distância, na estrada. Penso que é patrocinado pela Estrela Verde. Senhor, ajuntou ele. Ótimo, disse o abade. Já estamos transbordando aqui e tive até de recusar 3 caminhões cheios de gente. Os refugiados que estavam no pátio eram barulhentos e enervantes. A perpétua calma da velha abadia era perturbada por sons estranhos, o riso estridente de homens contando anedotas, um grito de criança, o ruído de pratos e panelas. Soluços histéricos, a voz de um médico de Estrela Verde gritando: "Você aí, ref, vá buscar um tubo para Enamas." Várias vezes o abade conteve um ímpeto de chegar à janela e pedir silêncio. Depois de suportar a barulheira o mais que pôde, apanhou um binóculo, um livro velho, um rosário e subiu a uma das antigas torres de vigia, cujas grossas paredes atenuavam os sons que vinham do pátio. O livro que levava era uma pequena coleção de versos, na verdade anônimos, mas atribuídos pela lenda a um santo de fábula, cuja canonização só existia no folclore das planícies, e nunca em virtude de ato da Santa Sé. Ninguém, realmente, encontrara prova de que o santo poeta do milagroso olho de vidro jamais vivera, a lenda possivelmente se originara na história de que um dos primeiros anegãs fora presenteado com um olho de vidro por um brilhante físico. Seu protegido não se lembrava se o seu nome era Esser Chanopfardenthrot, que dissera ao príncipe haver pertencido a um poeta morto pela fé. Não especificara por que fé morrera, se pela de Pedro, ou dos cismáticos de Texarkana, mas evidentemente Anegã apreciara o presente, pois tinha-o feito engastar na concha de uma pequena mão de ouro que os príncipes da dinastia ainda usavam em certas ocasiões de gala, com o nome de Orbis Judicans. Conscientes ou Aquiulas Poetae Judieis. Os remanescentes do cisma texarcano ainda o reverenciavam como uma relíquia. Alguém, nos últimos anos, aventara a tola hipótese de que o santo poeta e o versificador zombeteiro mencionado uma única vez no diário do venerável abade Jerome, fossem uma só pessoa. A única indicação substancial a esse respeito, porém, era que Pfardenthrot ou Esserchan visitara a abadia durante o reinado do venerável Jerome, mais ou menos na mesma data em que o versificador zombeteiro aparecia no diário e que o presente do olho de vidro de Anegã tivera lugar logo depois dessa visita. Zerchi suspeitava que o livro de versos fora copiado por um dos cientistas seculares que haviam visitado a abadia a fim de estudar a memorabilia na mesma época e que um deles podia ser identificado como o versificador zombeteiro e, possivelmente, com o santo poeta do folclore e da fábula. Os versos anônimos eram um pouco ousados para terem sido escritos por um monge da ordem, pensou o abade. O livro era um diálogo satírico em versos entre dois agnósticos que, apenas pela razão natural, procuravam estabelecer que a existência de Deus não podia ser provada por essa razão, apenas conseguiam somente demonstrar que o limite
matemático de uma sequência infinita de dúvidas a respeito da certeza com que algo de que se duvida é conhecido como sendo desconhecido quando é algo de que se duvida, é ainda uma declaração precedente de desconhecimento de algo de que se duvida, e que o limite desse processo pode equivaler a uma declaração de absoluta certeza, apesar de enunciada como uma série infinita de negações de certezas. O texto assemelhava-se um pouco ao cálculo teológico de São Leslie, e, mesmo sendo um diálogo inverso entre um agnóstico identificado como poeta e outro, como mestre, parecia sugerir uma prova da existência de Deus por meio de um método epistemológico. O versificador, porém, fora satírico, nem o poeta nem o mestre abonavam as premissas agnósticas depois de chegar à conclusão de absoluta certeza, mas concluíam, ao invés, que, non cogitamus ergo nihil sumus. O abade Zerchi logo cansou-se de tentar decidir se o livro era uma comédia altamente intelectual, ou antes, uma bufonaria epigramática. Da torre, a vista estendia-se pela estrada e a cidade, até a mesa distante. Focalizou o binóculo para lá e pôs-se a observar a instalação de radar. Nada de extraordinário parecia estar acontecendo. Abaixou ligeiramente as lentes para ver o novo acampamento da Estrela Verde no estacionamento ao lado da estrada. O local fora isolado por meio de cordas e estavam levantando tendas. Várias equipes trabalhavam nas instalações de gasolina e de força. Alguns homens ocupavam-se em içar um cartaz na entrada, mas seguravam-no em posição que não permitia que, da torre, se lesse o que estava escrito. De algum modo aquela atividade febril lembrava ao abade um carnaval de nômades entrando na cidade. Havia uma imensa máquina vermelha com uma boca de fogo e qualquer coisa parecida com uma caldeira. À primeira vista era difícil dizer para que serviria. Homens em uniforme da Estrela Verde levantavam uma armação que se assemelhava a um pequeno carrossel. Pelo menos uma dúzia de caminhões estavam estacionados na estrada lateral, alguns carregados de madeira, outros, de tendas e catres de fechar. Um levava pesados tijolos e outro estava cheio de cerâmica e palha. Cerâmica. Estudou cuidadosamente o carregamento desse último caminhão. Uma leve ruga desenhou-se na sua testa. Tratava-se de urnas ou vessos, todos iguais, acondicionados juntos e acolchoados com feixes de palha. Já tinha visto aquilo em algum lugar, mas não se lembrava onde. Ainda outro caminhão carregava apenas uma grande estátua de pedra ou plástico reforçado e uma laje quadrangular sobre a qual, evidentemente, a estátua seria colocada. Esta vinha deitada de costas, num engradado de madeira, protegida por material de embalagem. Só podia ver as pernas e uma das mãos estendida, que saíam para fora do invólucro de palha. Era mais comprida do que o caminhão, e os seus pés projetavam-se pela porta de trás. Alguém amarrara uma bandeira vermelha num dos dedões. Zerchi ficou intrigado. Por que desperdiçar um caminhão com uma estátua, quando havia necessidade de outros carregamentos de alimentos?
Observou os homens que estavam içando o cartaz. Afinal, um deles abaixou a ponta da tábua que segurava e subiu numa escada de mão para ajustar a parte superior. Assim inclinado, a inscrição ficou visível. Campo de Misericórdia 18. Estrela Verde. Projeto da organização para o caso de desastres. Rapidamente, olhou outra vez para os caminhões. A cerâmica. Lembrou-se. Então, uma vez passara por um forno crematório e vira homens descarregando urnas como aquelas de um caminhão da mesma empresa. Procurou com o binóculo o caminhão de tijolos. Este já se movera, mas localizou-o parado dentro do campo, descarregando os tijolos perto da grande máquina vermelha. Examinou-a outra vez. O que a princípio parecera ser uma caldeira, sugeria agora um forno ou fornalha. Evenit diabolus! Gemeu o abade e dirigiu-se para as escadas. Encontrou o Dr. Kors na unidade móvel que funcionava no pátio, prendendo um bilhete amarelo na lapela de um velho dizendo-lhe que devia ir para um campo de repouso e obedecer às enfermeiras, mas que ficaria bom se cuidasse bem. Zerchi parou, com os braços cruzados e mordendo os lábios, enquanto friamente observava o médico. Quando o velho se retirou, Kors levantou os olhos, desconfiado. Então, reparou no binóculo e reexaminou a fisionomia do abade. Ah! Resmungou. Bem, não tenho nada a ver com isso, absolutamente nada. O abade olhou-o por alguns segundos, voltou-se e saiu do pátio chegando ao seu escritório, mandou o irmão Patrick chamar o mais alto oficial da Estrela Verde. Quero que seja retirado da nossa vizinhança. Nego-me terminantemente. Irmão Pet, ligue para a oficina e chame o irmão Lufter. Ele não está aí, senhor. Então diga que me mandem um carpinteiro e um pintor. Não importa quais. Poucos minutos depois, 2 monjas se apresentaram. Quero que façam imediatamente 5 cartazes leves, disse o abade. Presos a longas varas. Devem ser suficientemente grandes para que possam ser lidos a um quarteirão de distância, e suficientemente leves para que um homem os possa levar por várias horas sem um cansaço excessivo. É possível. Certamente, senhor. Que vamos escrever neles? Zerchi escreveu os dizars. Façam letras grandes e vistosas, que deem-nos olhos. É só. Quando saíram, chamou o irmão Patrick outra vez. Irmão Pet, vá-me procurar 5 noviços jovens e saudáveis, de preferência com complexos de mártires. Diga que poderá acontecer-lhes o mesmo que a Santo Estevão. E a mim, ainda pior, pensou ele, quando Nova Roma souber disso. Terminara o canto de completas, mas o abade permanecia sozinho na igreja, ajoelhado no meio da escuridão da noite. Domine, mundorum onium factor, parsurus esto imprimis eis filies. Aviantibus a desidera coeli corum victus difficilior. Rezava pelo grupo do irmão Joshua, pelos homens que, numa nave estelar, iam subir aos céus, em direção a uma incerteza maior do que todas que o homem jamais enfrentara na terra. Precisavam de muitas orações, ninguém mais que o
peregrino é suscetível aos males que afligem o espírito para torturar e solapar a fé, atormentando a alma